Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. E hoje o assunto é ODS. Eu trouxe uma pessoa aqui, uma indicação de uma outra pessoa que eu vou trazer em outro momento. Mas essa pessoa, só pelo currículo dela, eu já sei que ela vai trazer muitas coisas boas pra gente, muitas reflexões. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, que é a Thaís. Thaís, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceitado participar do podcast. E eu tenho certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas aqui. Só para te situar um pouquinho da nossa conversa, eu sempre peço, tanto que eu não faço grandes apresentações, porque eu quero que o convidado se apresente. Então, eu peço para o convidado contar a sua história e em que momento a sua história cruzou com sustentabilidade, tá bom? Maravilha. Então, acho que você já entendeu aqui a pegada, né? Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui. E vamos começar pela história, então, né? Vamos, deixa eu só fazer a pergunta. Thaís, qual é a sua história? Então, vamos lá, história. Tudo vai culminar numa consultoria de ODS, ESG. Então, a sustentabilidade entra aí. Mas até chegar nesse ponto foram alguns anos. Ah, imagino. De tentativa e erro, né? Porque a vida, normalmente, ela não vai exatamente... Como né? a gente quer, né? Exatamente. Mas eu me formei em Relações Internacionais. E como várias pessoas que se formam em RI, eu quero trabalhar na ONU. Esse era o sonho. Eu quero ter alguma questão que tenha impacto no mundo. E a gente vê que não é tão simples assim. Você não sai ali direto diplomata, né? Ou direto para a ONU. E aí a vida começou a me levar para um meio mais empresarial. Então, eu segui para um MBA de gestão estratégica, trabalhei com uma consultoria alemã de gestão e foram anos, assim, de aprendizado enorme. E eu sempre fui muito ativa. Então, nesse meio tempo, eu dava aula de inglês, eu dava aula de francês, eu fazia consultoria, eu fazia trabalho voluntário, mas sempre ficava sabe aquele buraquinho? Né? Não é exatamente isso, mas tudo a gente tem que tirar o aprendizado. Depois de uns anos, eu criei um aplicativo, entrei na tecnologia, aí já era um aplicativo de busca por alimentação saudável. Nessa época, ainda não tinha a categoria saudável nos aplicativos, né, que a gente usa hoje de delivery. Foi muito legal, ganhei um prêmio aqui em São Paulo, mas ainda assim não era essa a causa. Era um delivery mesmo? Não, ele era um aplicativo de encontro, para você encontrar restaurantes, feiras orgânicas, armazéns, e ele categorizava assim bem minuciosamente. Então, lugares que têm alimentos sem a proteína do leite, vegano, vegetariano, e aí por diante. Mas ele não existe mais? Ele não existe mais. Que pena! Que pena, Qual exatamente. Era o nome dele? Comidável. Nunca ouvi falar. Foi muito legal, a gente apareceu na Globo News, foi um buzz, assim, muito, muito bacana. E, enfim, por uma questão societária, de negócio mesmo, acabou indo para outro rumo. Mas é um projeto que já me conectava com as questões de sustentabilidade, né? E aquele alertazinho falava, olha, é por aí, né? É por aí. E depois de um tempo, eu entrei numa escola de economia criativa, fui convidada para trabalhar com eles, a vida seguindo de novo. E chegou num momento da vida que eu passei questões pessoais um pouco complicadas. E eu falo que às vezes esses momentos aparecem justamente para te alinhar com o propósito. Exato. Né? E aí, enfim... Tudo muito complicado, eu falei, eu preciso dar um rumo que eu realmente vejo sentido. E nessa época eu estava fazendo um curso de moda e consultoria de imagem, assim, totalmente outra vertente. Exatamente. Do que eu já tinha feito, mas a ideia era uma marca de moda sustentável, com tecidos ecológicos, com tecnologia. Então, eu estava nesse processo de desenvolvimento, cheguei a fazer as primeiras peças. Aí veio essa crise na vida pessoal que teve que pausar tudo. Eu acabei tendo um burnout, várias coisas aconteceram. E aquele momento que você para e pensa, né? Porque a vida te obriga a parar, às vezes. Falei, vou me alinhar com o que eu quero. Né? Nossa, fui lá atrás. Falei, por que eu fiz relações internacionais? Deveria ter feito outra coisa. Falei, olha, quer saber? Agora, nesse período que eu estou mais pensativa, eu vou entrar no voluntariado da ONU.
eu estava no meu trabalho ainda, né, nessa escola, e eu sou, mais uma vez, muito, muito grata por todas as oportunidades que eu tive, porque eu acho que tudo agrega, né, no que a gente vai fazendo depois. E entrei no voluntariado online, falei, já fiz tradução, interpretação, vou procurar alguma coisa que eu consiga conciliar. Fiz para algumas organizações aqui do Brasil que têm conexão com a ONU, e fiz também para um específico, de um Major Group, a gente já pode entrar nesse assunto, que é um Major Group da ONU, que chama Comunidades Discriminadas por Descendência, e eles precisavam de um trabalho de interpretação nas reuniões online. Então, a gente tinha gente do Nepal, Bangladesh, da França, da América Latina, do Japão. Eu fiquei fascinada, né? Porque era o que eu queria viver. E eles estavam se preparando para participar do High Level Political Forum, que é um fórum da ONU que acontece no meio do ano, para falar do avanço do mundo nas ODS e com uma presença muito forte da sociedade civil. E eu participava, fazia interpretação, fazia às vezes em francês, em inglês, e eu pensava, nossa, que legal ir junto com eles para a sede em Nova York, que bom seria, mas era um sonho. E um dia, 5 horas da manhã, uma das representantes do grupo me ligou, falou, Thaís, você poderia ir com a gente? Eu quase infartei na hora. Imagina! Você pensou e aconteceu! Era um sonho. Falei, nossa, minha mala tá pronta em meia hora. Se você precisar, não tem problema. E eles queriam justamente a continuação desse voluntariado em interpretação. Então, dentro desse fórum da ONU, quando acontecem os fóruns, são várias sessões com temáticas específicas e as organizações da sociedade civil que estão presentes lá dentro, elas podem criar side events. Então, eventos um pouco menores para falar de causas específicas também. Então, eu fui ajudar na logística, na organização, maravilhoso, porque daí você conhece a ONU por dentro, como funcionam as cabines, fiz a interpretação também. E uma das coisas mais legais foi o que eles chamaram na hora de facilitação de diálogo diplomático. Então, eu entrei com eles em várias embaixadas, missões permanentes, para falar da causa desse grupo, que tem representantes brasileiros também, tem representantes dos quilombolas, e para explicar qual era a causa, fazer a interpretação dentro das reuniões, e esse contato, para mim, era RI na veia. Com certeza. Era só tudo que eu queria. Uma dúvida. Você trabalhava como tradutora mesmo? Só colocava o foninho lá e você falava. Era você que falava. Exatamente. Quando as salas que tem cabine, então a gente fica dentro da sala fazendo a interpretação em tempo real. Em algumas salas que não tem cabine, a gente faz o que é chamado de whispering. Então eu ficava do lado das pessoas que tinham que entender e ficava cochichando mesmo. É isso. Interessante. E é muito legal, muito legal. Dentro das embaixadas, por exemplo, não tinha cabine. Então eu ficava perto desse grupo que precisava entender o que estava sendo falado em inglês e cochichando mesmo o que estava acontecendo. Então você era a peça-chave ali para eles, né? Pra Sem comunicação você... acontecer. Nossa, que legal. E aquela pressão também. Eu falei, meu Deus, e se eu falar um termo errado aqui, eu vou causar uma crise diplomática. Imagina. Mas você não ficou nervosa? Eu acho que eu tava tão imersa no que era meu sonho ali, que eu não fiquei. Me preparei bastante também, estudei bastante. Mas na hora parece que dá um branco, né? E você vai ali seguindo o fluxo. Mas foi muito legal. Foi muito, muito legal. E daí, baseado nessa experiência, eu acabei me envolvendo mais com eles. Continuei trabalhando, fiz, além do voluntariado, eu entrei já no campo de pesquisa em direitos humanos com eles. Falei, nossa, eu acho que é por aí. Aí a coisinha começa a ser preenchida, né? E no final do ano fui novamente para o Summit, que daí é mais um fórum internacional que vão os representantes dos países, então os presidentes falam. Quando eu cheguei naquela sala, né, bonita, da ONU, que todo mundo vê na televisão, e todos os presidentes estavam lá, falei, gente, eu tô aqui mesmo. Eu até perguntei para um segurança, falei, onde que eu devo sentar? Ele, onde você quiser. Que demais. Falei, verdade. Ele falou, verdade, você já tá aqui dentro. Ele quase falou, querida, você já passou por tantas fases de segurança. Que agora, meu bem, você é da casa já. Aproveita, agora aproveita. E foi muito bom, porque nesse momento que eu sempre falo para todo mundo, aproveite as oportunidades para conversar, para fazer contato. Eu vi uma pessoa sozinha, eu sou a Thaís do Brasil, tô com um grupo tal, você quem é? Eu sou diplomata enfim, de qualquer país. Fiz alguns contatos muito, muito legais. E você vai entendendo a dinâmica, né, mundial. Por que os ODS existem? A importância não só do Estado, mas da sociedade civil e das empresas trabalharem junto. E daí, quando eu voltei no último fórum do ano passado, que isso começou a
fervilhar na minha cabeça. Falei, poxa, eu já tive muitos anos de consultoria empresarial, gosto muito da educação, trabalhei com educação há muito tempo, mas o meu coração ali em relação ao desenvolvimento sustentável, principalmente a pauta social do ESG, falei, acho que eu posso montar alguma coisa em relação a isso. E foi quando eu decidi vir para São Paulo, falei, vou entrar de cabeça numa consultoria nesse sentido, falando de ODS e de ESG, porque eu vejo que tem uma confusão entre as duas, só que elas precisam existir juntas, né, na estratégia de uma empresa. E aí que eu me conectei de vez com sustentabilidade. Foi nesse momento. Muito bom. Hoje você trabalha com consultoria, então, é isso? Isso, com consultoria. Eu trabalho também com um projeto de investimento social privado, em um hospital especificamente, um hospital infantil. Mas são vários projetos e concomitantemente junto com a consultoria. Mas a consultoria é sua empresa? Isso, minha empresa. Sua empresa, tá. Só volta um pouquinho na questão do voluntariado, porque eu vou te contar um segredo. Eu sempre quis trabalhar na ONU. Isso é maravilhoso! Meu sonho de vida era trabalhar. E é possível! Sim. Olha só, você está me mostrando isso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, explicasse um pouquinho para as pessoas como que funciona a questão do voluntariado, quem pode fazer, o que a pessoa precisa, só para a gente entender mais ou menos também a sua jornada como voluntária. O voluntariado, hoje, ele está muito mais fácil de você acessar porque tem a modalidade online. Antes era só presencial. Então, quando você entra no site da ONU, é unv.org, você primeiro vai selecionar se você quer um site que é presencial ou online e vão aparecer todas as oportunidades ali. Então, a ONU ela tem várias agências, ela tem vários fundos, várias organizações parceiras que, junto com elas, você pode fazer o seu voluntariado. E o que é muito legal? São tarefas muito diversas. Desde uma coisa muito simples de o design de um PowerPoint, até a tradução, interpretação. Às vezes, para o campo médico, por exemplo, você pode atuar numa questão mais psicológica com refugiados, por exemplo. Então, tem das mais diversas atividades ali. E quando você entra, tem uma descrição muito detalhada do que é a atividade, o tempo que você vai ter que despender por semana, por dia. Se for o presencial, como que você vai fazer em relação à viagem. Eles são muito, muito transparentes. E você vai se inscrever. E cada atividade já é conectada com o ODS, fica claro. Então, esse aqui, por exemplo, é o ODS 3. Esse aqui é de desigualdade. Isso é muito legal para um currículo, depois também, né? Para quem tem interesse, está na faculdade ainda. É muito, muito bacana. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que quando você entra e você consegue se conectar com um grupo que realmente é muito próximo das atividades da ONU, as atividades internacionais, você tem acesso a muita informação. Os sites da ONU, eles têm muita informação. São artigos, são pesquisas, relatórios, e não é tão fácil de encontrar. Então, estando conectado com esses grupos, você tem um acesso direto, sabe onde buscar, sabe os treinamentos, tem muito treinamento aberto, né, voltado para cada uma das ODSs. Então, de uma maneira bem prática, você entra no site, escolhe a modalidade, escolhe qual é a atividade que você quer fazer, você monta o seu perfil e para quem quer, eu recomendo que seja um perfil muito bem feito, muito detalhado, não pode ter preguiça de escrever, porque além do currículo, ele pergunta, por que você acha que é um bom match para essa atividade? Por que eu deveria te escolher? Né? Porque é uma escolha dupla ali. Tem normalmente umas 5 perguntas abertas, não só do voluntariado, mas para vagas na ONU mesmo. O processo de inscrição, eu cheguei a me candidatar para algumas vagas lá, fui até o final do processo. É muito legal também, é muito transparente, mas é um processo denso. Você escreve muito, é muita entrevista, então não pode ter preguiça. É verdade. Para a ONU eu já fiz algumas vezes. E aí eu passei por algumas etapas. E aí depois não foi mais, provavelmente, porque, sei lá, deixei alguma coisinha aberta, não sei. São também, vários eu também motivos. Não era tão madura quanto eu achava que era para estar lá. E uma das posições que eu cheguei até o final, a entrevista final, era por uma posição dentro da Assembleia Geral. E daí eu passei por todas as entrevistas, todos os testes, tinha teste de tecnologia também. Eu falei, nossa, que bom que um dia eu criei um aplicativo, me conectei com isso. E aí eles ficaram entre eu e um outro candidato que já morava em Nova York. E eles foram muito abertos. Eles falaram, olha, o currículo de vocês é muito parecido, mas o custo de eu colocar ele para começar a trabalhar semana que vem é muito menor do que te trazer
Eu entendi, Exatamente. fiquei triste na hora. Nossa, eu choraria, rios. Mas eu falei, Mas tudo é a bem, vida, né? é a Faz vida. parte. Pelo menos você sabe, né? Que eu cheguei até o final, né? Que você só não passou por uma questão aí... De localização mesmo. Mas né? só o processo já é uma experiência muito legal, que Pois você é. entende o que eles querem. Sim, Né? com certeza. Bom, agora vamos falar sobre ODS de fato. Vamos. Primeira coisa que você falou aí que já me interessou, que já serve como pergunta, é a diferença entre ODS e ISG e como elas podem trabalhar unidas para o bem de todos. Exatamente. Essa acho que é a primeira pergunta que todo mundo faz quando eu chego numa empresa. Mas você não vai falar de ESG? Por que você vai falar de ODS? Porque o ODS parece uma coisa muito cor-de-rosa. Parece uma coisa mais inalcançável. Só que se não existisse essas metas, a gente tem que encarar o ODS como uma bússola para a ESG. Então, a gente tem ODS como metas globais, né? São 17 objetivos, 169 metas para a gente alcançar de desafios globais, envolvendo a questão climática, envolvendo social, envolvendo a parte econômica, institucional também. E o ESG são métricas, né, ambientais, de governança, de questões sociais, voltadas para a empresa. Então, é algo muito voltado para a empresa e começou lá quando o Kofi Annan era o secretário-geral da ONU e ele fez uma provocação para o setor privado para incluir essas questões, né, sociais, ambientais, de governança, dentro do mercado de capitais. Começou daí. Uhum. Né? Então, todo essa vontade de ser melhor, de ser mais sustentável dentro do ESG, a gente precisa beber muito do que tem nos ODS. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar uma empresa, né, que produz algo físico. O que eu falo para ela? Nós temos 17 objetivos, de novo, 169 metas. Se a gente pega e foca em algumas dessas metas, né, vamos focar em igualdade de gênero, por exemplo, para incumbir na produção. E na produção você pensa no que é sustentável em relação ao que vai ser usado, aos insumos, ao processo, à logística, você já conectou ODS e ESG. Então, o que eu gosto muito de falar é que a gente precisa olhar para os ODS, ver de uma maneira mais abrangente o que é sustentabilidade, o que é o envolvimento social, principalmente, para daí gerar as métricas de ESG, bem de produção, de investimento, uma questão mais palpável de lucro também. Uhum. Então, eu gosto muito de olhar para o ODS para criar projetos diferentes. Porque quando a gente olha para ESG, a gente vê meio ambiente muito mais consolidado, sim, por exemplo, do que a questão social. Exatamente. Só que a questão social está dentro de sustentabilidade. Isso é uma das coisas que eu mais bato. É uma questão de ver o mundo dessa maneira. Então, se eu estou produzindo um produto, ou se eu sou do mercado financeiro, ou se eu sou de uma empresa de mineração, que seja, eu tenho a questão logística, eu tenho a questão da produção em si, mas eu preciso ver o social. E o social, o projeto, a gente pode beber muito no que o ODS fala. Entendi. E você acha que as pessoas que ainda tem essa coisa das empresas falarem que são sustentáveis e colocar um SG lá e eu sou sustentável? Tem, muito. E eu começo a ver isso quando a empresa, dependendo do setor que entra em contato. Então, por exemplo, se é alguma coisa mais voltada para o marketing, eu falo, poxa, até onde eu vou conseguir introduzir projetos, por exemplo, de fundo social, que tem todo sentido para uma empresa de qualquer área, sendo que eu não estou falando com o board, eu não estou falando com quem realmente vai me dar o ok da decisão. Começa aí, né? Então, quando eu vou montar um projeto, eu sempre pergunto, quem vai estar junto comigo para montar isso? Né? Isso é uma coisa mais para o mercado ver ou é uma coisa que o board se importa? Então, até em alguns conselhos, né, dos boards eu falo, tem que partir da direção, tem que partir de quem realmente está dando a canetada ali, tem que ter uma vontade de ser sustentável, né? Porque quando a gente pega... Hoje é hype ser sustentável. Muito! Né? Você nossa, sabe muito bem. Ainda bem que você falou isso. Vou fazer um corte disso para colocar lá no Instagram. Porque as pessoas acham que coloca a cor verde... coloca um símbolozinho de reciclável. E pronto, acabou. Somos sustentáveis. Exatamente. E não é assim que funciona. Mais uma vez, a sustentabilidade tem que passar por todos os stakeholders da empresa. Quem está sendo impactado, quem é impactado na produção, para quem está indo, o que vem depois, o lixo está indo para onde, para qual comunidade é o descarte, tudo isso. E parece tão óbvio quando eu entro, né, em alguma empresa. Não, mas é claro que a preocupação vai ser aqui, aqui, aqui. Não é.
Né? Principalmente em empresas muito grandes, que eles têm assim, uma preocupação de lucro trimestral, apresentar isso para o acionista. É difícil eles fazerem um manejo para mudar questões para ser mais sustentáveis e não priorizar tanto o lucro naquele momento. Então, é um jogo. Né? Eu pego muito na identidade de marca. Se o seu valor de marca cai, como que você vai fazer? Você vai ter lucro como? Né? Então, eu tenho que ter sustentabilidade envolvida. Tem um livro que eu gosto muito, do Paul Polman. Até tive a oportunidade de conversar com ele aqui em São Paulo. Não sei se você conhece. Ele foi CEO da Unilever. E ele mostra muito claramente que o custo de uma empresa... Não uma empresa, vamos pegar o mercado no geral, não fazer nada em relação a ESG, a questão climática, as questões sociais, é muito mais alto do que de agir. Então, existe uma oportunidade gigantesca financeira em agir. Né? E, querendo ou não, em alguns setores da indústria, você tem que chegar com isso. Olha, se você não incluir a sustentabilidade, você vai perder financeiramente essa porcentagem aqui. Né? E as pessoas já entendem isso? As empresas já entendem isso? Ou ainda acham que é... Algumas mais consolidadas entendem. Então, mais uma vez, parte da cabeça de quem está no board. É uma questão muito... do que você é orientado, a visão de sustentabilidade que você tem do mundo, a visão que você tem do outro. Né? Porque querendo ou não ser sustentável é você se preocupar com o outro, é você se preocupar com o futuro. Então, eu não tenho como pegar uma pessoa que realmente não tem essa visão, eu posso apresentar todas as coisas pragmáticas, né, para onde vai o negócio se ela não seguir. Mas se ela não tem a preocupação, se não toca o coração dela, parece até clichê, mas é verdade. Se não vai toca, adiantar, né? Ela não vai seguir. Nossa, isso é triste até, né? É muito complicado. Do ponto de vista até do seu trabalho, né? Você faz com todo carinho lá, e empolgada, aí você chega para apresentar e a pessoa fala, legal. E tem o cuidado, exatamente, de se associar com quem realmente tem essa preocupação, né? Porque eu não posso fazer... Igual como você disse, fazer com todo carinho, montar o trabalho, procurar, por exemplo, instituições para aplicação de um investimento social, que são muito bacanas se a pessoa, né, se eles realmente não querem que isso aconteça, né? É uma questão de mercado, não posso dar minha cara a tapa nesse sentido. Então, tem que ser projetos que realmente façam a diferença. E até uma amiga esses dias perguntou, falou, nossa, mas tudo bem, você trabalha com ODS, as estratégias, monta projetos, mas são muitos setores diferentes. Esses dias eu fiz um projeto para o setor de mineração, depois teve para uma empresa voltada para moda também, que são coisas distintas. E foi o que eu falei de novo, mas é a visão de quem está na frente. Se a visão de quem está na frente é voltada para sustentabilidade, é voltada para impacto, a gente consegue sim montar projetos com essa temática para qualquer setor. Né? O técnico vem junto da empresa. Exato. Você falou uma coisa muito legal também, que o ESG é muito voltado ainda para o ambiental e as pessoas não conseguem entender a parte do social. E se a gente parar... Quem entende, na verdade, minimamente, né? Quem lê minimamente sobre sustentabilidade, entende que o social, ele vem primeiro, né? Na maioria dos casos, com certeza. Assim, né? É muito difícil... Ou melhor, assim, qual que é a dificuldade ainda das pessoas entenderem isso? Que, por exemplo, eu vou montar uma marca de roupa, igual você falou. Mas a marca de roupa, ela vai ter um tecido sustentável, eu vou pagar o preço justo para as costureiras, vai ter uma logística, eu vou tentar fazer uma economia local aqui, tudo isso. Qual que é a dificuldade das pessoas entenderem isso? Porque eu, sinceramente, eu não consigo entender. Sim. Às vezes eu não entendo também, tá? Eu vou ser muito sincera com você. Quando você vê que existe essa dificuldade de entendimento, o que eu costumo fazer? Eu costumo realmente mostrar os grupos de pessoas envolvidas. Né? Então, assim, primeiro a gente vê o social, porque às vezes é mais tangível ver o social dentro da empresa, como você está lidando com os seus funcionários, de maneira ética, tem compliance aqui dentro, porque às vezes essa linguagem abre a porta para você falar do social, do impacto fora, né? Entendi. Então, primeiro, vamos organizar a casa, né? Como que você está lidando a questão de gênero aqui dentro? Como você está lidando até questões de maternidade? Então, vamos tentar organizar aqui dentro, porque também não adianta só mexer lá fora e dentro tá uma bagunça, né? O social começa ali. Aí, uma segunda etapa é a gente ver qual é o impacto no que está em volta. Né? Desde a relação aos resíduos da indústria até onde estão as lojas, quais comunidades estão em volta, como você pode impactar.
né? Todos os stakeholders da produção. Quem são essas pessoas? Às vezes, olhar até para o stakeholder do seu stakeholder, porque às vezes isso vai te impactar no valor de marca futuramente. Então, a gente tem que mostrar de uma maneira muito clara quem são as pessoas envolvidas. E se a empresa fala assim, por exemplo, esses dias eu fui numa empresa de tecnologia, eles queriam fazer alguma coisa de sustentabilidade e eles falaram, mas eu sou uma empresa de tecnologia. Né? Eles têm um escritório com tudo muito organizado em relação ao meio ambiente, descarte, tudo mais, é muito legal. Eles falam, mas eu impacto como? Se eu trabalho, né, com questões mobile? Falei, olha, vamos então identificar seus clientes, com quem a gente pode fazer uma ação de sustentabilidade em relação a eles. E a gente montou uma estratégia de redução de carbono voltado para as métricas que eles alcançavam com os clientes. Então, tem como agir. Né? E aí mexe no social, porque vai ser numa área, né, que enfim, foi devastada. Eles vão conseguir fazer um trabalho muito legal, englobar o social das comunidades no entorno. Então, no primeiro momento, você olha e fala, gente, uma empresa de tecnologia, mas tem como você criar esse impacto. Né? E, assim, de uma maneira um pouco mais distante de dentro da empresa, eles podem trabalhar com investimento social. Então, por exemplo, o próprio imposto de renda, eles podem destinar parte desse imposto para causas sociais, para projetos de diversas áreas. Né? Esse hospital que eu comentei, por exemplo, ele tem muitos projetos incentivados e a empresa pode atuar dentro disso também e já está contribuindo com o social. Qual é o hospital? É o Hospital Pequeno Príncipe. Ah, eu conheço os trabalhos, é muito legal. Sim. Um exemplo que eu gosto muito de usar em relação a esse negócio da sustentabilidade, estou fazendo um trabalho sustentável aqui, sou sustentável. E que aí também, às vezes, confunde a cabeça do próprio consumidor, né? Nossa, colocou um selo aqui, é sustentável. É o exemplo da Anitta, não tenho nada contra a Anitta, eu acho ela uma pessoa muito importante para a nossa nação, né? Levou o Brasil para um patamar muito importante, mas assim... Gigantesco, né? Precisa dar uma pensadinha aí que ela fez aquela collab com a Shein. Eu não preciso terminar, né, a história, né? Então, as pessoas... olha só... E quando isso aconteceu... Todo mundo publicou de uma maneira muito positiva. A Anitta tá fazendo uma collab com a Shein de roupa upcycling. Só que, assim, eu fiquei muito decepcionada, na verdade. Porque como é que as pessoas não conseguem ver uma coisa muito clara, assim? Tá muito claro que... É greenwashing, ninguém viu isso, ninguém falou assim, ô amiga... É greenwashing. Vamos pensar aqui um pouquinho. E aí depois, esses dias aí, ela fez um stories lá e todo mundo replicou também, como se fosse a coisa mais, nossa, sensacional do mundo que ela tava falando, que todo mundo tem que cobrar os políticos, não sei o quê. Então, assim, eu não tenho muita moral pra falar também, né? Então, eu fico pensando assim, aí vem a minha outra pergunta sobre sustentabilidade dentro das empresas. Sustentabilidade deveria ser um setor, assim, igual a gente tem o marketing e tem sustentabilidade, porque hoje não é um setor, é tipo, acho que um departamento, né, em grandes empresas, na maioria das empresas, né? Nossa, e isso é muito complicado. Como eu disse, às vezes eu chego numa empresa e aí eu pergunto, com quem que eu vou conversar? Partiu de quem a iniciativa de montar uma estratégia aqui? Às vezes é do marketing, às vezes é do board, às vezes tem um setor de ESG, às vezes é responsabilidade social, não tem nenhum nome unificado. Nossa Senhora, começa que aí. Então, daí você entra e fala, então, eu vou lidar com que tipo de mentalidade? Né? Porque é diferente de eu lidar com uma pessoa do marketing, por exemplo, que está querendo fazer algo muito legal, mas não conhece os pormenores da sustentabilidade a fundo. Exatamente. Isso me mostra que a gente está num caminho muito iniciante. Né? E são empresas grandes que não têm esse setor organizado. E quando a gente para pensar que sustentabilidade é a cadeia como um todo, é desde a produção, é um investimento, para onde vai o meu dinheiro, é com quem eu estou me conectando, é quem é o cliente que eu quero me associar, como você acabou de colocar, eu preciso de um setor para cuidar disso. Eu não tenho como espalhar isso para diversos setores, porque daí realmente não fica uma prioridade. Exatamente. E se não é uma prioridade, não vai conseguir seguir a fundo tudo que poderia ser de potencial sustentável. Então, essa é uma crítica que eu faço também. Principalmente em empresas muito grandes. Como você não tem um setor para cuidar só disso?
né? Principalmente se tem um impacto direto em algumas comunidades vulneráveis. Tem que ter, né? Até para você controlar o que sai na mídia, né? Você precisa controlar o teu valor de marca em relação a isso. E é a primeira crítica que eu faço, eu concordo com você. Não, porque assim, é muito bizarro às vezes, eu fico pensando, né? Porque todo mundo quer falar de sustentabilidade, todo mundo Sim. tem um projeto sustentável, todo mundo tá... E aí, muitas das vezes, o que eu vejo que eu acho pior, teve até um outro convidado que veio e falou isso aqui, ele falou assim, é muito louco as empresas falarem de sustentabilidade, só que eu conheço vários executivos de grandes empresas que deixam comida no prato, que anda com carro a combustão ainda, que anda de jatinho. Então, assim, como é que, né? É claramente uma pessoa que tá querendo só andar ali, surfar na onda e colocar. E isso é muito perigoso. Muitíssimo. Porque quando a gente fica nessa margem, né, do que é realmente o que é o empresário, né? O que é quem está tomando a decisão, como que ele tem o dia a dia dele e o que ele está querendo mostrar para o mercado, é muito perigoso isso sucumbir. Né? E aí toda a estratégia que você montou para aquela empresa, ela também vai cair por terra. Porque eu tô com alguém que claramente não se importa com isso, não tá nem aí. Como que ele tá guiando, né, a empresa? E aí é muito chato. Muito. E aí eu fico pensando assim, isso vira... Se eu vejo um negócio desse, mas vai me dar um escândalo tão grande, mas tão grande. É porque, assim, eu já vi algumas coisas controversas, né? Sim. Durante esses 7 anos de Equaliza. Algumas coisas eu falo, porque eu falo mais como alerta, assim. Mas eu fico muito triste quando eu vejo... coisas que eu falo assim, como é que a empresa fala que é sustentável fazendo um negócio desse? Como é que é uma... E assim, no caso... E descredibiliza quem é. Esse é o problema. Exatamente. E aí você tem até pequenos, médios empresários que querem, do início, começar a fazer algo diferente e acontece algo assim que descredibiliza. O público, o cliente fala, mas será que é mesmo? Será que esse selo é de verdade? Né? De onde vem? Então, tem que ter muita evidência hoje também para você provar que você está nesse caminho. Com certeza. E no caso da Anitta, assim, é uma pessoa que ela tem uma visibilidade incrível, né? Ela conversa com todo mundo, e de verdade, com todo mundo. E para fazer um negócio desse, é meio vergonhoso, assim. Eu sinto muita vergonha até de ter uma brasileira com outra que fez coisa, assim, não foi tão igual, mas foi parecido... que foi a Gisele Bündchen também. Não tenho nada contra a Gisele Bündchen. Amo a Gisele Bündchen. Só que ela fez uma collab com uma marca lá de alimentação saudável. E os copos que eram servidos, as bebidas, eram um copo plástico. E são detalhes, né? E assim, ela exala sustentabilidade, Totalmente. né? Ela e aí, é um ninguém exemplo. viu, ninguém pensou, ninguém falou... Bündchen, vamos mudar para um copo mais sustentável? Não, e às vezes não foi nem ela ali, né? Realmente não tinha uma equipe preparada para isso. E a gente volta naquela máxima. É a visão focada na sustentabilidade. Porque quando você começa a lidar com isso, você vê em tudo. Pois é. É sempre assim. Você não tem anda mais na volta. rua, não tem mais volta. Uma coisa muito legal da ONU, por exemplo, é que eles não usam plástico lá. Então, nas cafeterias, no restaurante, tudo ou é de algum material reciclável, né? Ou você tem que levar a sua própria garrafa, o seu próprio copo. Então, isso é muito legal. E a gente tem que fazer isso em todos os detalhes de uma empresa mesmo, né? Em relação à influência, conectando com o que você falou, esse a gente está num dos principais anos eleitorais. Então, é o ano que mais vai ter eleição no mundo. Essa é a hora para todo mundo colocar a mão na consciência e pensar quem que vai levar o mundo para esse caminho mais sustentável, porque hoje não é um luxo, a gente vê mudanças climáticas, e aí a gente começa a pensar quais são os artistas que estão se associando a quais pessoas. Então, esse é um ano de muita reflexão em relação a quem está à frente,
com voz, com influência e realmente contribuindo para o mundo sustentável. Exato, querendo mudar de verdade, né? Recentemente eu fiz um conteúdo, na verdade eu já tinha feito esse conteúdo e eu repliquei ele recentemente sobre o Arnold, quando ele foi governador da Califórnia, tudo que ele fez. E as pessoas ficaram assim, encantadas chocadas com aquilo. Chocadas. Chocadas, nossa, ele fez tudo isso, não sei o quê. Mas, e aí o ponto mais importante, assim, que as pessoas já acharam muito legal, o fato dele dele ter recusado o salário como governador. Ele fez pelo bem do povo. Então, assim, o primeiro ponto, assim, para as pessoas entenderem, que eu acho, né? Escolher um político que quer fazer pelo bem. E não porque ele vai ganhar dinheiro, porque ele vai ter carro, porque sei lá o quê. Exatamente. E aí, a gente tem que tirar a bunda da cadeira mesmo, falar bem claramente e ver as associações. Sim. Né? Então, esse político, ele está associado a quais causas, a quais marcas, a quais empresas, a quais artistas, porque tudo isso vai advogar para um sentido específico. Né? E a gente não está num ponto que a gente pode deixar a coisa acontecer livremente. Realmente tem que dar a voz, né? Para tomar um rumo melhor para todo mundo, para as coisas acontecerem. Então, a gente está num momento muito crítico, mesmo em relação aos ODS, né? Porque vários relatórios mostram que algumas metas a gente já não vai conseguir alcançar até 2030. Tem algumas métricas que a gente regrediu em relação à fome, que para mim é uma das coisas mais tristes, né? A gente regrediu alguns valores de muitos anos atrás, né? A porcentagens. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência de quem é que vai estar falando por nós, né? Escolhendo por nós em relação a leis, a medidas. Exatamente. Agora, voltando um pouquinho aos ODS. Uma empresa, ela pode trabalhar com todas as ODS ou ela precisa focar em, sei lá, em uma quantidade mínima? São 17 em áreas muito diferentes. Então, a gente tem desde a erradicação da pobreza, a questão da saúde, energia renovável, cidades sustentáveis. Então, depende muito de que setor é a empresa. O que ela pode fazer é pensar quais ODS são mais relevantes na atuação dela e trabalhar nessas específicas. Então, é muito melhor a gente fazer bem feito o que é o core da empresa, do que tentar abraçar o mundo. Faz mais sentido. Né? Exatamente. Então, a gente pega questões que são mais relevantes mesmo, né? Para o dia a dia da empresa e para o que ela quer passar para o mercado. E aí, a gente trabalha em projetos, conexões com até organizações da sociedade civil, focados em algumas ODS específicas para fazer algo muito bem feito. Entendi. Agora, vamos falar um pouco do seu trabalho. Você ainda está trabalhando na ONU? Eu trabalho conectado com este grupo da ONU, é o Major Group. Né? Agora, explicando o que é o Major Group. Tá, então explica. O Major Group, ele é assim, a ONU, ela é composta por agências, fundos, né, instituições conectadas, e ela tem esses Major Groups, que são grupos principais e outros stakeholders, que eles têm voz nos fóruns internacionais. Então, são divisões da sociedade civil que eles têm uma cadeira, uma mesa mesmo, nos fóruns, nos temas mais relevantes, para falar desses temas junto com as delegações dos países. Então, a gente tem, por exemplo, um Major Group da criança e do adolescente, da juventude, a gente tem das mulheres, tem enfim, diversos setores, e tem esse que é de comunidades discriminadas por descendência. E eu, sim, atuo junto com eles ainda em advocacy aqui no Brasil, em pesquisas em relação às suas comunidades na América Latina. Então, a gente tem, por exemplo, no sul da Ásia, os Dalits, representantes dos Dalits ali dentro, tem representantes de comunidades do Japão, tem os Roma da Europa, dentro desse grupo, e aqui os quilombolas. Então, eu trabalho com pesquisa para eles, faço ainda voluntariado quando eles precisam de tradução, interpretação, eu ainda atuo, me coloquei totalmente à disposição, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E o que me deixa mais feliz é estar atuando junto em advocacy, né? E ter acesso a essas informações, como eu coloquei. Hoje, até informações de fóruns internacionais é uma das coisas que eu mais falo nas redes sociais, que eu tive uma resistência absurda de entrar. Eu
não era uma pessoa muito de ficar criando conteúdo, ou até falar, minhas redes sociais eram fechadas até ano passado. E foram eles que me incentivaram a abrir, justamente para fazer advocacy dessas questões, e questões de direitos humanos no Brasil. Então, eu sou muito grata por isso também, porque hoje tem essa parte que eu ainda estou aprendendo a lidar, confesso. Mas sim, eu atuo junto com eles me levam para os fóruns internacionais também, faço o trabalho que é necessário quando tem as visitas, né, nas embaixadas, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E aí, aproveitando que você tá nesse mundo de ONU, de ODS, eu queria fazer uma pergunta específica sobre a COP. Tá. Eu tenho... Melhorou um pouco, vou te dizer, tá? Mas ainda é um pouco de receio sobre a COP. Eu fiz gravei um episódio com... Ela é gerente de sustentabilidade para mudanças climáticas da Ambev. E ela sempre estava na COP e tudo, e ela adora a COP, enfim. E eu falei pra ela, eu falei assim, Karen, olha só, eu vou te contar que eu tenho muito receio da COP. Porque a COP parece que muito se fala e nada se resolve. E quantas COPs a gente vai precisar ter ainda para que as coisas aconteçam de fato? E aí eu queria saber de você, assim... O que você acha sobre o meu pensamento? Eu estou muito errada? Não, não tá. Não, infelizmente, você não tá errada. Ai, que bom. Assim, a COP, vamos pegar até a ONU mesmo, de um modo geral. Isso é uma coisa que quando eu dou palestra, as pessoas perguntam, mas a ONU funciona? Né? Porque a gente vê as guerras que estão acontecendo hoje, todas as crises. A gente precisa encarar esses momentos como grandes momentos de discussão. Então, é o momento que a gente tem de discussão internacional, de mostrar para o mundo, jogar uma luz mesmo em todos os problemas e procurar as soluções. Essas soluções, elas são alcançadas sempre? Não. E aí eu concordo com a sua crítica, porque depende de uma série de fatores. É uma vontade política, é uma vontade empresarial, é uma questão até de tecnologia disponível, quando a gente fala da COP especificamente, porque em relação às questões climáticas a gente tem a vontade política, medidas de mitigação e uma questão tecnológica muito envolvida também. Eu acho super importante que aconteça, essa é a minha primeira opinião, porque tem que ter esse momento de discussão, né, em que o mundo inteiro sabe o que está acontecendo. Sim. Porque o mundo inteiro sabendo gera pressão para alguma coisa ser resolvida. Mas eu critico muito a morosidade dos processos. Exatamente. E a gente, mais uma vez, não tem tempo para perder em muitas questões. Olha tudo que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que falta um pouquinho de vontade política mesmo de quem está lá dentro de fazer as coisas acontecerem mais rápido, né? Porque a ONU não tem, por exemplo, como chegar lá e falar, olha, tem que acontecer amanhã, né? Depende de uma cooperação de muitos stakeholders envolvidos ali. Mas acho importante, tem que acontecer, mas aí vem uma consciência pessoal de cada um que está ali numa posição de poder, de uma liderança, de tomar a frente e falar, não, gente, vamos colocar, né, um deadline muito específico para acabar com essa questão aqui, para resolver aqui. Mas por que a ONU não pode bater o martelo? Ela até bate, mas a gente depende de muitos processos, né, para que as decisões elas sejam efetivadas, né? São muitos países envolvidos. Então, mais uma vez, eu acho muito importante que esses fóruns aconteçam para a gente colocar à luz as questões climáticas, sociais, questões de guerra, mas eu também, em relação à ONU, tenho uma certa crítica em relação à morosidade do que acontece. Não, porque assim, eu também acho super importante os encontros acontecer, só que desde que eu tô na faculdade, vai ter COP, nossa, que legal. E no começo... E não dá em nada, né? Pra gente que vem de fora, não dá em nada. No começo você fica, nossa, que legal, uma COP. E aí, depois que você vai estudando mais, entendendo mais, você fica, nossa, outra é COP. E aí? E o que aconteceu, né? Rio Grande do Sul tá lá, alagado. E parece que foi até conversei com uma pessoa que participou da COP, parece que a gente só fica sabendo dos absurdos do mundo, e aí tem uma previsão do desastre, porque daí a gente fica sabendo as previsões, os relatórios de tudo de ruim que vai acontecer. Todo mundo fica com medo, achando que o mundo vai acabar. Todo mundo fica com medo e ninguém faz nada. Pois é. Né? Não, e ainda tem uma outra questão que eu acho, assim, uma das piores, que é o fato que a gente tá todo mundo lá para discutir sobre sustentabilidade, todo mundo foi de jatinho. Todo Isso mundo me tá pega comendo... também de uma maneira. Pois é, eu acho que teve Olha, uma edição que teve até comida
à base de plantas, mas assim, antes disso, tava todo mundo comendo proteína animal. Então, parece aquela coisa de você vai... Não sei se já aconteceu de você ir em evento sustentável, tem uma garrafinha plástica lá, o cara tá falando com uma garrafinha plástica do lado. É basicamente isso. Vocês estão falando de coisas muito complexas, só que vocês já poluíram antes de chegar, né? É que quando a gente perde a mão nesses detalhes, que daí muita gente pode pensar, mas são detalhes, né? Coisa de ecochato. Não é assim. A gente está falando de um evento só disso. Exatamente. Né? Então, tudo tem que estar envolvido, desde o papel que é utilizado, se vai usar, se realmente precisa, né? A quantidade, às vezes, de papel é absurda nesses eventos e não haveria necessidade. A gente tem tecnologia aí para isso. Exatamente. Isso é uma crítica que eu sempre faço também. E a postura de quem está lá, numa posição de liderança, falando sobre isso, às vezes sendo muito enfático, defendendo, né, para onde tem que ir, o final dos combustíveis fósseis. E aí, mais uma vez, pega o jatinho, nosso viaja próprio presidente. O mundo inteiro. Pois é complicado. Aí você fala até onde essa pessoa realmente está preocupada em mudar as coisas nesse sentido. Pois é, não faz o menor sentido. E aí eu fico achando, fica parecendo uma grande palhaçada. É até um pouco ofensivo falar isso, eu sei, mas... não dá pra gente ficar discutindo coisas complexas sem pensar no básico, né? E isso eu falo pra todo mundo. Não tem como uma marca sustentável de roupa me falar que é sustentável e passar um tempo eu descobrir que ou tem poliéster no tecido, ou teve trabalho escravo, ou sei lá o quê, né? Eu não posso... E não se preocupar em entender se teve. Porque eu acho que o problema começa da consciência. Né? Exatamente. A pessoa está preocupada em entender se teve, se fez parte, se tecido está vindo da onde. Porque, às vezes, as coisas chegam até a pessoa e o tecido, o material, e ela fala, não, é a partir daqui que é a minha responsabilidade. Não é. Mesma coisa desses eventos. A responsabilidade de tudo que está envolvido num evento sustentável começa onde? Começa desde a divulgação, começa desde a criação da ideia, exatamente quais são os insumos que a gente vai utilizar. Tudo tem que ir para esse lado, porque são exemplos, né? Quando a gente pega mesmo um médio empresário, um pequeno empresário, até esses eventos enormes, muita gente está olhando para isso. E se você vê uma movimentação muito grande no cuidado desses detalhes, é uma questão de onda. Realmente as coisas começam a mudar a partir daí. Sim, né? E aí também eu acho que entra a questão da educação ambiental, né? De você tá passando uma informação para o seu convidado ou para os seus fornecedores. E tem uma coisa também que as pessoas ainda... A gente está falando no começo das empresas não entenderem que se não seguir para um caminho de sustentabilidade, tá fadada ao fracasso, né? Sim. Então, ficar... não, vou dando jeitinho brasileiro. Não, aqui a gente faz assim. Mas aqui a gente faz assim. A gente só vai ficar rodando atrás do rabo. Por isso que uma das coisas que eu mais gosto é quando acontecem os momentos em escola. Falar de sustentabilidade em escola, a partir ali até o sétimo ano, 8º ano, é muito legal. Né? A gente fez uma dinâmica, eu fui dar uma palestra falando de ODS, dessa questão mundial, coloquei umas crises ambientais ali para ver como que eles resolveriam. E as crianças, elas são tão criativas e às vezes elas têm uma consciência tão mais ampla, né, do que os adultos, que eu falo, é daí que a gente tem que partir, porque hoje realmente tem gente que você não vai conseguir mudar a mentalidade. Então, vamos tentar trabalhar com quem vai entrar nesse mercado ainda? Por isso que é um dos meus momentos favoritos, quando eu entro em alguma instituição de ensino, lidar com crianças, falar da questão ambiental, mas falar da importância social, que isso vai para qualquer área que eles quiserem trabalhar na vida deles, que é realmente uma visão de mundo, e isso me dá muita esperança. Né? Porque pode não estar acontecendo um grande movimento efetivo agora, mas essa onda pode vir a crescer. Então, para mim, é um dos momentos favoritos quando acontece em escola, essa discussão. Deve ser bem legal mesmo. Sim. Você falou há um tempinho que tem algumas metas que não serão alcançadas até 2030, né? Como que, se não for alcançado, melhor, não serão alcançados, você acabou de falar, o que vai acontecer em relação a isso? E o que eles falam em relação a não alcançar essas metas? Quando a gente fala, teve até uma fala da Amina,
quando ela veio conversar com o Brasil no final, acho que foi meio do ano passado, que ela estava comentando sobre essas porcentagens, as metas que não vão ser alcançadas, né, e o que fazer. E uma delas, que está atrasada, foi em relação à erradicação da fome. O que é muito, muito crítico, vamos pegar o exemplo da fome, por exemplo, demanda uma ação já, e demanda ações muito, muito drásticas para a gente conseguir trabalhar nesses países que, por exemplo, têm uma dívida enorme e não estão conseguindo colocar investimento nessa questão da erradicação da fome, que não estão conseguindo colocar investimento na educação, na saúde. Então, precisa de medidas drásticas, né? Tem algumas dessas metas que elas já foram estipuladas para ser alcançadas em 2050. Quando a gente fala principalmente das climáticas. Nossa. Só que a gente está vivendo crises enormes agora, eventos climáticos extremos agora, como o Rio Grande do Sul. Então, é muito triste, na verdade, a gente ver que poderia ter sido alcançado. Porque essas metas, elas foram criadas não só para estar no papel. É realmente baseado em fatos, estudos, relatórios. O que realmente dava para ser feito é muito concreto. Então, a gente vê uma falha. Né? Uma falha como sociedade por não ter alcançado. Uma falta de vontade empresarial, uma falta de vontade política, uma falta de foco nisso. Né? Então, algumas realmente já foram postergadas porque não tem mais. Tem algumas outras que foram deixadas de lado e não tem nem números. Eu não tenho elas agora para te passar, mas existem aquelas que não tem nem números para a gente mensurar, então não vai claramente não vai acontecer, porque os países não se preocuparam em mensurar como estava caminhando. Né? Quando tem esses fóruns, por exemplo, da ONU, existe um momento dos países compartilharem. Olha, o meu país está avançando nas ODS X desta maneira. Né? Existe um momento de compartilhar essa informação. Então, no resumo, eu acho muito triste né? A gente não ter conseguido alcançar. Se eu não me engano, a gente está ali no que deveria estar em status dos ODS, só em relação a 15% das metas. É muito pouco, né? Mas aí, nesse sentido, não vai acontecer mesmo. Não vai acontecer. Essas que já foram postergadas para 2050, realmente não tem mais o que fazer para alcançar em 2030. Então, isso já Então, passou. vai para 2050. Foi para 2050. E aí, pode ser que... Algumas outras, se a gente correr, a gente consegue alcançar ainda. Mas isso vai aumentar a desigualdade, né? Sim, aumenta a desigualdade. Por isso que a gente precisa focar nos ODSs que combatem isso. Então, a gente tem ODSs que falam, por exemplo, de infraestrutura. Ela, de alguma maneira, ela é mais importante do que a erradicação da fome em relação a medidas. Então, é uma questão de priorizar o que é mais importante hoje. Nesses fóruns políticos, por exemplo... o fórum político de alto nível que eu comentei, que vai acontecer no meio do ano, todo ano eles têm temáticas específicas e ODSs específicos para focar, para os países comentarem. Ano passado, por exemplo, foi a recuperação pós-pandemia. Então, o que a gente consegue fazer para o mundo se recuperar, né, desse trauma que foi para todo mundo? Esse ano o foco é erradicação da fome. E é o foco em desigualdade social também. Porque isso é o que está mais pungente. Isso é o que precisa de foco agora. Então, todos os anos, eles fazem justamente essa avaliação do que é mais urgente para os países, empresas, enfim, todo mundo poder olhar nesse sentido e gerar ações mais concretas e mais rápidas. Entendi. E na sua visão de consultora, assim, para a gente fechar, o que você acha que tinha que acontecer? Olha, eu sei que não existe receita de bolo assim, né? E nem fórmula mágica, mas como que você vê isso? O que eu vejo é que a gente precisa de pessoas em posições de liderança com essa consciência sustentável. Mais uma vez, se a gente não tem alguém à frente, seja de um governo, de uma empresa, que tem essa visão, essa preocupação, é muito difícil que as ações aconteçam. Né? É muito difícil priorizar. A priorização ela tem que vir de cima, né? Porque isso acaba mexendo até mesmo com o sentimental de quem está nas equipes, de quem vai implementar, de quem vai procurar o projeto. Né? Não é uma coisa assim, ai, meu chefe mandou, eu vou fazer. É uma coisa, nossa, existe essa preocupação. Existe uma preocupação em educar quem está nas empresas e quem está junto com os governos em relação a essas questões. Porque às vezes parece muito óbvio. ODS, todo mundo sabe, SG, todo mundo sabe o que é, não é bem assim. Às vezes você tem setores muito críticos de uma empresa que poderiam estar fazendo a diferença e não fazem, às vezes, por falta de informação. Então, para mim, o principal são
essas pessoas em posições de liderança com consciência, né? E isso a gente sabe que não é tão fácil, não dá para tirar todo mundo e colocar uma pessoa nova. Mas em relação a governos, vai da gente agora nesses períodos eleitorais. Em relação às empresas, vão dos boards pensarem quem que vai estar à frente, quem é que vai estar aconselhando, né? E realmente colocar pessoas com uma consciência muito forte nesse sentido, com propósito. Uhum. E você acha que nas escolas deveria ter a matéria sustentabilidade? Eu acho. Eu não tenho dúvida. Já passou da hora, né? Já passou da hora. É a mesma coisa, um tempinho atrás, muitas pessoas falaram de educação financeira, que tinha que ter, né? Enfim, porque tem uma questão de endividamento no nosso país muito grande. Eu acredito que tem que ter uma matéria de sustentabilidade e nesse escopo bem amplo. Abranger sustentabilidade, meio ambiente, social, o que é sustentabilidade como um todo. A gente tem o lema, né, agora dos ODS, que é não deixar ninguém para trás. O que é não deixar ninguém para trás? Isso engloba na sustentabilidade. Eu não tenho a menor dúvida. Eu sou, olha, uma fã dessa ideia. Ah, eu 100%. Também adoro essa ideia. Eu queria até eu ir lá dica. dar aula. Eu também, eu me voluntario. Eu também, eu dou aula, porque eu acho que faltou, tipo, passou da hora. Assim, eu lembro que na faculdade eu tive uma pequena parte de sustentabilidade, que foi até onde eu acho que brilhou mais os meus olhos para sustentabilidade, mas era dentro de uma matéria específica que o professor falou 3 semanas de sustentabilidade. Sim, e eles, olha só como é sistemático. Dentro das empresas, a gente não tem um setor específico, e quando a gente vai falar de sustentabilidade na escola, a gente não tem uma matéria específica. Pois é. Eles dissolvem em várias outras matérias, e isso é muito complicado. Vem de base, né? Essa falta de estratégia e foco na questão. E aí não dá para cobrar do adulto se a criança não teve, né? E fala, realmente é importante? Tem, daí dissolve, né? E não o dissolver, aprende na escola, então... Exatamente. E até uma crítica para os cursos de pós-graduação, os MBAs que estão vindo agora em ESG. Eu fui, esses tempos, dar uma olhada no escopo de alguns deles. A parte social, por exemplo, ela é muito negligenciada. Eles falam de relatórios grid, como preencher, mas mesmo nesses relatórios grandes, né, que grandes empresas preenchem, não tem claro onde colocar questões de direitos humanos. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente está, de uma maneira triste, eu falo, no início, mas existe um movimento. Então, vamos agradecer que não está esquecido. Não, uma coisa até que você falou interessante, que eu acho que ninguém lê relatório de sustentabilidade. Deveriam. Pois é. Começa daí. Perde um tempão fazendo e ninguém lê, mas enfim. E tempo, viu? Porque eu contribuo com alguns relatórios e não é fácil. Bom, eu amei conversar com você. Eu também. Nossa, muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Eu confesso que eu tava até nervosa. Eu falei, ai meu Deus, ela é da ONU. Imagina. Eu vou falar um monte de besteira, ela vai me corrigir. E as pessoas falam, você é da ONU? Eu falo, não, gente, eu não trabalho direto na ONU, é com um grupo. Daí eu explico toda a história. Mas foi ótimo. Eu espero que você volte muitas outras vezes, com muitos outros temas, que a gente consiga fazer muitas coisas. Inclusive, a Thaís vai estar no nosso evento aqui. Sim. Que eu tô muito ansiosa para ver sua apresentação. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, de esperança, de sustentabilidade para todo mundo. Com certeza. A gente falou de vários problemas, né? Pode olhar para aquela câmera. De várias crises. Mas, no fundo, é que se a gente tiver uma movimentação conjunta, né? Como indivíduos mesmo, não só falando dessa tríade de governo, sociedade civil e empresas, mas pensar na nossa ação do dia a dia, é assim que a gente alcança, né? Começa mudando a nossa consciência, coisinhas muito pequenas do dia a dia, que a gente acaba influenciando, né, ações de outras pessoas. Às vezes a gente não sabe o quanto a gente influencia, mas o meu recado é que há sim esperança e tem que partir de nós. É isso. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus hábitos e atos de sustentabilidade. Se você tiver alguma dúvida para deixar que essa conversa tenha surgido, quer fazer uma pergunta específica para a Thaís, deixa aí nos comentários, eu tenho certeza que ela vai responder com muito amor e carinho. Certeza. Vou deixar também o Instagram dela aqui, ajudem ela, que ela tá um pouco tímida, mas eu tenho certeza que vocês não vão fazer eu passar vergonha. Exatamente, olha, esse Instagram ainda vai acontecer. Vai lá, curte, compartilha, comenta e compartilha também esse vídeo, né? Comente esse vídeo. Um beijo e até o próximo obrigada. episódio. Tchau. Tchau.